Diego Amorim continua com a gente no Conexão Brasília. A partir de agora a gente fala sobre a relação entre a política e a saúde de presidentes da República, obviamente levando em consideração o que aconteceu no fim de semana com o presidente Lula. O que você conta pra gente, Diego? Vamos lá, Michele, o nosso ouvinte aqui do jornalismo da Nova Brasil FM já sabe que em assuntos mais sensíveis, digamos assim, assuntos mais polêmicos, que mexem com a emoção das pessoas, dos nossos ouvintes, eu costumo deixar passar alguns dias, ouvir mais gente, para fazer uma análise mais ampla possível, né? Então poderia ter falado desse acidente do Lula na própria segunda-feira, né? A gente ficou sabendo desse acidente doméstico do presidente no domingo, acidente que aconteceu no sábado, mas eu deixei para hoje, quarta-feira, falar sobre esse acidente do Lula. Acidentes domésticos acontecem, minha gente, acontecem comigo, acontecem com você, ouvinte, acontecem com presidentes da República. Quão grave é uma batida de cabeça como a que aconteceu com o presidente Lula no último sábado no banheiro lá do Palácio da Alvorada? Ora, qualquer pancada na cabeça é grave, a gente parte desse princípio, né? Eu não sou aqui um médico, não sou um neurologista, mas a gente parte do princípio de que qualquer pancada na cabeça exige uma atenção. Com quase 70 anos de idade, que é a idade que o presidente Lula vai completar agora, no final desse mês, é ainda mais grave, no sentido de cautela, preocupação, no mínimo. Uma pessoa de 79 anos cai e bate a cabeça no chão no banheiro, isso exige uma atenção médica para qualquer pessoa, não é somente para o presidente da República, pode ser o Lula, pode ser o José, a Maria, a Joaquina, o Josefino, bateu a cabeça no chão com 79 anos de idade, a gente fica atento em relação a isso, então tem que acompanhar. Eu lembro até recentemente, meses atrás, conto para você, ouvinte, meu filho de 4 anos caiu na escola, bateu a cabeça no chão, foi um susto danado, chegou a ficar meio zonzo ali, não chegou a ficar desacordado, mas ficou aéreo. A gente saiu correndo, levou para o hospital, fez todos os exames, esses exames que o presidente Lula fez, tomografia, ressonância, aquela coisa toda, e dias depois ele precisou voltar ao hospital para refazer os exames, porque a gente sabe que em alguns dias podem ter ali o sangramento, que aumenta, que diminui. Graças a Deus, meu filho está bem, está tudo tranquilo, em todos os exames não apareceu nenhuma complicação, enfim, maior, né? Quanto mais clara fica a situação, Nonato, Michele, ouvinte, quando se trata de uma pessoa pública, e a gente está falando do presidente da República do nosso país, quanto mais informações nós temos sobre isso, é melhor. É melhor para todo mundo, é melhor para o presidente Lula, é melhor para os aliados do governo, é melhor para a oposição e é melhor para a gente, população. Porque quanto mais informações nós temos, é inversamente proporcional. Menor o risco de ficarem criando suposições. Ah, como é que o presidente caiu? Ah, como é que o presidente se machucou? Ontem eu vi várias matérias de bastidores, aqui não estou querendo fazer uma autocrítica à imprensa, mas assim, o veículo de comunicação tal apurou que o presidente caiu enquanto estava cortando a unha. Ora, ninguém vai saber disso, ninguém tem absoluta certeza disso, porque o presidente não contou ainda, ele seria uma pessoa que poderia contar publicamente, ele dizendo o que aconteceu, isso ainda não aconteceu. De resto, que eu saiba, nenhum repórter estava no banheiro do Palácio da Alvorada no último sábado. Então, por enquanto são suposições, o que aconteceu, como aconteceu exatamente. Aí você me pergunta, é do interesse público que a gente saiba os detalhes da queda do presidente Lula? Os detalhes da queda talvez não. Mas os detalhes do estado de saúde de um presidente da República é sim de interesse público, é fato público, não privado. Não se remete à vida privada de um presidente da República, mas sim se remete ao interesse de todos os cidadãos brasileiros, porque a saúde de um presidente da República interfere e traz desdobramentos para a vida pública. Veja, gente, o Joe Biden nos Estados Unidos, né? Nós tivemos recentemente o presidente americano, que está com uma idade avançada, que se colocou à disposição no Partido Democrata, o seu partido, para disputar a reeleição nos Estados Unidos. Durante meses ficou ali um burburinho nos Estados Unidos de que a saúde do presidente Biden não está boa, ele está ficando velho demais, ele está ficando senil demais, não vai dar certo ele disputar uma campanha assim contra o ex-presidente Donald Trump. E o Partido Democrata dizia, é fake news, isso é loucura, isso é invenção do Trump e tudo mais. Bastou um único debate, o primeiro debate
entre o Joe Biden e o Trump, para o mundo inteiro, não somente os Estados Unidos, o mundo inteiro constatarem que Joe Biden não estava em condições de disputar a reeleição, e o Partido Democrata acaba fazendo a troca pela Kamala Harris, atual vice-presidente, que está disputando eleições nos próximos dias, inclusive no início de novembro, lá nos Estados Unidos. É claro que eu não estou aqui comparando literalmente o Joe Biden ao presidente Lula. Eu estou falando aqui das condições físicas e até mesmo mentais de um presidente da República de conduzir um país. Os eleitores, os cidadãos daquele país têm o direito, a obrigação de saberem, de terem acesso a informações sobre se aquela pessoa que os representa, e aí vale presidente da República, vale senador, vale ministro, vale deputado, está em condições de exercer aquela função. No caso do presidente Lula, foi um caso de queda, um caso pontual e um caso esporádico. Ele caiu no sábado. A informação só veio a público no domingo. Isso também me chamou muita atenção, Michele Nonato, porque hoje a gente está num mundo de rede social com essa loucura toda, e querendo ou não, a gente só foi saber um dia depois, né? Então o presidente Lula saiu do Palácio da Alvorada, às pressas, para a unidade do Hospital Albert Einstein aqui em Brasília, que fica a cerca de 15 minutos, esse trajeto do Palácio da Alvorada. Ninguém tirou foto, ninguém viu, ninguém vazou, nem no hospital, nem no caminho, nem no Palácio da Alvorada. Isso é um ponto interessante. Foram ali quase 24 horas digamos assim, de segredo dessa queda do presidente Lula. Só para fazer uma memória aqui junto com o nosso ouvinte, lá em 69, essa história de esconder doença era muito comum na ditadura. Lá em 69, o general Costa e Silva, que era presidente do Brasil, teve uma trombose cerebral. E eles esconderam, os aliados ali, os militares, esconderam esse problema, a trombose, enquanto eles decidiam o que fazer. Porque eles tinham medo de uma eventual morte do general e o vice assumir. Eles não se davam bem lá com o vice. Em 85, ano em que eu nasci, para quem quiser fazer as contas aí da minha idade, Tancredo Neves, mais um caso também simbólico, emblemático da política brasileira e do estado de saúde de pessoas públicas. Ele morre depois de se eleger e antes de tomar posse, escondeu a doença por meses. Juscelino Kubitschek, que presidiu o Brasil, inventou Brasília, aqui onde eu estou, presidiu o Brasil de 1956 a 1961, ele teve um infarto enquanto presidia o Brasil e ninguém soube disso. Ele só foi morrer em 76, de um acidente de carro, mas ele teve um infarto enquanto presidiu o Brasil e a gente só foi saber disso num livro, nos bastidores de um livro que foi publicado agora no início dos anos 2000. Duas coisas, Michele Nonato, para finalizar essa minha coluna de hoje, sobre as repercussões políticas do estado de saúde de uma pessoa pública, sobretudo de um presidente da República. Sempre, quem está por perto, quem é aliado daquela pessoa, vai querer transparecer que está tudo bem. Isso é natural. Não, está tudo bem. O ministro Alexandre Padilha, ele é assessor especial de assuntos internacionais, mas age como se fosse o ministro Celso Amorim. Estiveram no Palácio da Alvorada segunda-feira e saíram dizendo para a imprensa que estava tudo bem. Pelas declarações do médico oficial ali do presidente Lula, que é o Dr. Roberto Calil Filho, está tudo bem mesmo. Mas eu só estou querendo fazer essa reflexão junto com o nosso ouvinte, que é o seguinte: sempre os aliados, e aqui não estou falando do Calil Filho, estou falando dos aliados ministros, vão dizer que está tudo bem. Por quê? Porque na política, Michele Nonato e ouvinte, o estado de saúde de um candidato ou de uma pessoa eleita está associada à virilidade, à força, à segurança. Uma doença demonstra fragilidade. Eu me recordo, e conto mais uma historinha pessoal para finalizar para vocês. Meu avô, já falecido, que Deus o tenha, faleceu com 97 anos de idade, no interior do Piauí, ele foi prefeito. E a minha mãe me conta que toda vez que ele adoecia, ele fazia questão de esconder da cidade, uma cidade minúscula, pequena, com poucos habitantes, mas ele não contava para a cidade. Ele chegava a fazer exames em Teresina, na capital, que dista quase 700 quilômetros da cidade onde ele mora, mas para que a cidade não soubesse, dá até vontade de rir, porque é muito pitoresco isso, para que a cidade não soubesse que ele estava doente, porque senão ia transparecer para a população, para os seus futuros eleitores ali, de que ele estava fragilizado, o que é uma grande besteira, porque nós somos finitos, nós somos limitados, nós temos doenças, a gente sofre acidente doméstico, diferentemente de um papa
Papa, né, que aí é uma figura política também, não deixa de ser um chefe de Estado, mas não é uma figura eleita por eleitores, eleito lá pelos cardeais. Mas a gente teve o João Paulo II, que demonstrou para o mundo a sua fraqueza e fez que o mundo inteiro acompanhasse ali da janela do Vaticano o Parkinson e o desenvolvimento do Parkinson que ele teve. O próprio Bento XVI também, antes de falecer, com toda a sua doença de velhice ali que foi se alargando. Então, é natural que os aliados não queiram demonstrar fraqueza, e a fraqueza está associada muitas vezes a quedas, a doenças no mundo político. Por fim, Michele Nonato, eu devolvo para vocês, não contem comigo para festejar a queda de quem quer que seja. Eu vejo essas mensagens e esses comentários de redes sociais de domingo para cá, de gente que odeia o presidente Lula. Pá, você tem o direito de odiar quem você quiser. Mas daí é você festejar a queda de alguém que bate a cabeça no chão durante uma queda no banheiro, seja lá qual seja a circunstância, não conte comigo para isso. Você que festeja a queda de Lula, depois não vai falar de quem festeja a facada de Bolsonaro, de quem festeja atentado contra Donald Trump nos Estados Unidos. Não deixe a sua ideologia, ouvinte, cegar a sua humanidade. De domingo para cá, o que eu vi de gente desumana, e isso não tem nada a ver com política, nada a ver com ideologia, falando da queda do presidente Lula, isso me dá nojo, isso me dá asco. Não contem comigo para isso, porque, repito, isso não tem nada a ver com política, tem a ver com humanidade. Michele Nonato. Voz que vem do coração, hein? Veio do coração, Conexão Brasília hoje também. Não, e só enquanto você falava aqui, chegaram várias mensagens desse tipo aí, viu? Que também é nojento. E aí você vê pessoas que você gosta, inclusive, fazendo esse tipo de mensagem, publicando esse tipo de mensagem. Meu, sério que essa pessoa tá fazendo isso? Então, bela reflexão. Diego Amorim, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã.